A todos, meu nome é Wagner Teixeira Barbosa, eu sou gerente de educação continuada aqui no HGG e é um prazer ter vocês aqui conosco. Eu quero, em nome do nosso diretor de ensino e pesquisa do HGG, Dr. Sérgio Alberto Cunha Vencio, e do nosso superintendente do IDETEC, Dr. José Cláudio Romero, agradecer Dr. Márcio, Dr. Antônio Paulo e Dr. Gustavo por terem aceito o nosso convite. Durante todo o mês de julho, mais especialmente hoje, dia 27, o mundo se movimenta através dos profissionais da área para mobilizar a população acerca da conscientização sobre os fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço e como preveni-lo. Além disso, a data também é muito importante para afirmar sobre a especialidade, que ainda é pouco conhecida e difundida no Brasil. Especialidade que trata tumores benignos e malignos, localizados na região da face, fossas nasais, seios paranasais, boca, faringe, laringe, tireoide, glândulas salivares e dos tecidos moles do pescoço e da paratireoide. Embora o cirurgião trate de doenças benignas, são os cânceres os casos mais comuns nos consultórios. Dentre eles se destacam os de tireoide e o carcinoma epidermoide, que se formam na cavidade oral, garganta e laringe, que normalmente são mais agressivos. O Instituto Nacional do Câncer alerta justamente para os tipos de carcinoma epidermoide que têm grande relação com os hábitos de vida dos pacientes. E no Brasil, os estudos mostram que 80% dos cânceres de cabeça e pescoço são causados por cigarro e álcool. E quando os dois são associados, o paciente aumenta em 20 vezes a chance de desenvolver esse tipo de câncer. Então, para dar início ao nosso bate-papo, eu passo a palavra para o Dr. Gustavo Rodrigues Balduino, que é médico residente de otorrino aqui do HGG, e que vai apresentar nossos palestrantes e participar deste momento conosco. Boa noite, doutor Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite, Wagner, boa noite a todos que estão aqui presentes nesse webinar, né? Gostaria muito de agradecer a participação, né, nesse evento. E até para poder apresentar também os nossos convidados, né, são pessoas aí bem especiais, né, Dr. Márcio e Dr. Antônio Paulo aí, são chefes aí do serviço de cabeça e pescoço, não só do HGG, né, mas também de um dos maiores centros de oncologia aqui do nosso país até mesmo, né, e eles vão estar trazendo aí um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, que a gente nunca deve aí negligenciar, às vezes a gente não entende muito, alguns sinais precoces, alguns sinais que aparecem de algumas doenças indolentes, né, mas que acabam tendo grandes repercussões aí no nosso dia a dia. Então, a gente queria convidar, então, o Dr. Márcio e o Dr. Antônio, né, para estar apresentando aí para a gente as suas palestras. Boa noite a todos e vamos lá. Boa noite, um prazer estar com vocês, todos do HGG e também os que, porventura, estiverem nos prestigiando fora. Hoje é o dia 27 de julho, o dia de conscientização mundial sobre o câncer de cabeça e pescoço. E alguma coisa que a Wagner falou no início, ela é extremamente importante. Primeiro, sobre a especialidade. Não é incomum que, logo no começo, as pessoas fossem procurar o cirurgião de cabeça e pescoço, sequer sabendo o que de fato ele tratava, né? Qual era o tipo de patologia que ele lidava. Então, muitos pacientes com dor de cabeça iam aos nossos consultórios para tratar as suas dores de cabeça, achando que o cirurgião de cabeça e pescoço trata, claro, dor de cabeça. E a cirurgia de cabeça e pescoço, de fato, ela é uma subespecialidade da oncologia. Então, como bem disse a Wagner na sua fala inicial, é o tipo de especialidade que vai lidar com os tumores dessa região. Em algumas situações, combinadas com outras especialidades, como a neuro, por exemplo, que às vezes constituem parceiros nossos para cirurgias da base do crânio, como o pessoal do tórax, ortopedia, então, às vezes, e a bucomaxilo também. Então, às vezes, a gente lida com outras especialidades, e talvez a especialidade de cabeça e pescoço seja aquela que, em termos de multicentricidade, é a que mais se apresenta, porque não se trata um paciente com câncer de cabeça e pescoço sozinho. Você precisa de reabilitá-lo, de torná-lo depois socialmente viável, né? E
a patologia de cabeça e pescoço mexe com o cartão de visita nosso. Então, ele mexe com a primeira parte que a gente se apresenta às pessoas e à sociedade, que é o nosso rosto, de fato, nosso pescoço. Então, e por vezes as patologias dessa região, ela mutila os indivíduos e torna-os exclusos socialmente. Então, nós estamos hoje para discutir alguma coisa sobre isso, sobre falar sobre incidência, sobre diagnóstico precoce. Estamos abertos a quem que porventura queira fazer alguma pergunta. Doutor Antônio, para a sua introdução. Eu, primeiramente, queria dizer, é uma honra estar aqui participando dessa webinar do HGG, um hospital que a gente está presente há décadas, né? E como o Márcio falou, a cabeça e pescoço é praticamente uma parte que nos faz seres humanos. Então, a cirurgia de cabeça e pescoço compreende tumores da clavícula para cima, à exceção do sistema nervoso central, do cérebro, e todos esses tumores que acometem essa região são tumores tratados pela cirurgia de cabeça e pescoço. É uma especialidade que tem poucos cirurgiões relativamente no Brasil. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço tem em torno de 1.000 sócios, de 1.000 pessoas que integram essa especialidade. E a cirurgia de cabeça e pescoço se depara com tumores nessa região, de modo que é esperado, nesse último publicação do INCA, de epidemiologia, que nós tenhamos 42.000 casos por ano de cirurgias de cânceres de boca, de garganta e de laringe. Além disso, somando-se tumores de tireoide, de glândulas salivares e outros, a gente tem em torno de 75.000 casos por ano. De modo que hoje, em torno do quinto colocado de tumores mais frequentes em homens e mulheres, com a diferença que em homem é mais comum o câncer em quinto lugar de boca, e em mulheres o câncer de tireoide, que está em quinto lugar. E outra coisa muito relevante é que, além do tabaco e do etilismo, nós temos, nos últimos 20 anos, antes disso não se comentava, apenas em colo uterino, que é o papel do HPV, praticamente configurando hoje nos Estados Unidos, porque no Brasil ainda há muito subnotificação, uma epidemia global como gênese desses tumores epiteliais de cabeça e pescoço. Mas é um prazer. Boa noite, Márcio, boa noite, Gustavo, Wagner e todos que estão participando. Bom, como o Antônio falou logo no início, estima-se que no Brasil o câncer de cabeça e pescoço ocupe a terceira posição em ocorrência, de uma forma global, atingindo essas proporções alarmantes que o Antônio Paulo colocou, para uma região tão pequena. Quando a gente vê, por exemplo, a tireoide, que é um câncer extremamente prevalente hoje, se você computar homens e mulheres juntos, ele não chega a ser o 10º, ele é em torno do 12º, 13º em termos de prevalência. Contudo, quando você coloca somente a população feminina, a tireoide ocupa a quinta posição. E o de boca, que é importante naquela população masculina, ele é o 5º mais prevalente. E estima-se que deverá acontecer até 15.000 casos de câncer de boca no ano de 2022 no Brasil. E o Centro-Oeste ele é responsável por uma parcela aí em torno de 600 indivíduos com câncer de boca serão diagnosticados, somente na cidade de Goiânia, pelas estatísticas epidemiológicas do INCA.
Bom, eu queria, então, passar a bola para o Antônio Paulo, para que ele fale para a gente sobre... Ele começou a falar sobre o HPV, mas a gente sabe que os fatores de risco principais ainda são, e a população, principalmente acometida pelo câncer de cabeça e pescoço, é aquele indivíduo que fuma e que bebe desbragadamente. Então, eu queria que o Antônio comentasse alguma coisa a esse respeito, por favor. Essa mucosa que reveste boca, a garganta, a laringe, esôfago, traqueia, o tumor que mais acomete essa região é o carcinoma espinocelular. E 90% dos tumores de cabeça e pescoço são esses carcinomas espinocelulares. É interessante o papel do HPV, porque aqui tem vírus relacionado à genética, à gênese de tumor, isso é sabido. Mas somente há 20 anos verificou-se essa enorme associação com relação ao HPV, também principalmente na orofaringe. Esse HPV ele tem vários subtipos, né? Mais de 100 subtipos, 150 subtipos. Só que nós temos dois principais subtipos envolvidos na carcinogênese dos tumores espinocelulares de cabeça e pescoço, que é o 16, o 18. E temos subtipos mais relacionados a tumores benignos, como os condilomas genitais, que são principalmente o 11 e o 6. O papel do vírus na gênese tumoral, ele se dá basicamente porque ele produz uma proteína que inibe o gene de supressão tumoral. Com isso, as células, isso é uma visão assim, bastante superficial, mas as células elas não caminham para a apoptose, aqueles mecanismos todos que levam uma célula que tem alguma alteração genética até a apoptose. Então, o vírus ele atua inibindo essa via da apoptose nesses tumores. Outro papel também muito relevante, como o Márcio falou, ainda vamos dizer, o predileto, é o etilismo e o alcoolismo, e essa associação, como a Wagner falou, aumentando, depende dos trabalhos que você olha, 20 vezes, 30 vezes, até 70 vezes, isso tem publicado na literatura. Mas, então, é isso, é um tumor. O ano passado foi instituído oficialmente pelo Ministério da Saúde o Julho Verde, que é justamente para chamar a atenção da população com relação a esses tumores, lembrando que a maioria dos tumores, eles têm já a apresentação, o envolvimento dos tumores epiteliais, um envolvimento loco-regional, e a doença ainda não se disseminou. Então, todo esse movimento do Julho Verde é no sentido tanto da prevenção, quanto também na identificação de lesões precoces, de modo que a cura do paciente seja uma estrada a ser perseguida. E por isso que eu acho tão relevante. Além disso, já que nós temos um ambiente acadêmico, como o Márcio falou, nós somos poucos, e é preciso um país da dimensão continental do Brasil que essa especialidade seja mais percebida e querida no sentido da vida de todos os médicos que estão formados e que se interessam pela oncologia e dos estudantes, para que nós tenhamos mais atendimentos e todo esse esforço no sentido tanto da prevenção quanto do tratamento. Não acha, Márcio? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, já que
em relação a gente está falando aí do cigarro, né, do tabaco e do álcool, a gente já vê em alguns estudos o agravo do cigarro eletrônico, né, em relação às doenças. Já existe, assim, na prática, vocês já têm visto isso? Isso já é real ou a gente ainda está só em alguns estudos mesmo, em algumas pesquisas, mas que levam a acreditar que isso vai ter uma piora, né, que isso vai ter um agravamento desse quadro de doenças relacionadas ao uso do tabaco nesse formato eletrônico? O que vocês podem falar para a gente? A gente tem muitas pessoas aqui que têm filhos, irmãos, jovens que estão na moda do vape, né, do cigarro eletrônico. Vai lá, a gente Márcio. pode contribuir. Então, é isso, Wagner, é exatamente essa situação. Quem vai ter câncer de cabeça e pescoço no Brasil? Hoje, claro, tem aquela população que não fuma e que não bebe, aproximadamente 5%, mas 95% dos indivíduos que terão câncer de cabeça e pescoço são tabagistas e etilistas severos. E faz diferença em termos de tipo de bebida e que tipo de cigarro. Para alguns tipos de bebidas, isso faz, é verdade. Então, tem trabalhos mostrando que o consumo de vinho, por exemplo, ele aumenta a incidência de câncer de borda lateral de língua. Ela é mais incidente do que o consumo de cerveja e da cachaça, dos destilados. Contudo, os destilados, eles são mais propensos a desenvolver os tumores da faringe, do orofaringe. E isso tem a ver com o mecanismo como que se toma essas bebidas. Então, o vinho se toma degustando com as bordas da língua. E a cachaça é jogada, entalagada lá para a goela abaixo. E aí, o contato do álcool com essa mucosa, com essa camada de revestimento, é que favorece principalmente a ação de carcinógenos, e esses carcinógenos presentes no tabaco de uma forma global. E aí, sim, há alguns anos dizia-se que o consumo da maconha, por exemplo, ela não era nociva, e se viu que exatamente o contrário, que era também um fator de risco da mesma forma como isso. Talvez a gente precise de dados que incrementem o que você falou sobre o cigarro eletrônico, mas isso, a princípio, é verdadeiro. Isso aumentará os riscos de câncer na região de cabeça e pescoço. O detalhe também é que, como é que isso forma? E, geralmente, o indivíduo que está fumando, ele é um etilista também. E o álcool, por si só, ele tem um menos efeito deletério do que o cigarro por si só. Então, de forma individualizada, o cigarro é mais nocivo. Agora, quando os dois se associam, o incremento da chance de o indivíduo desenvolver uma alteração celular que possa desenvolver câncer nessa região é muito alta. Então, e geralmente com essa associação, porque o álcool aumenta a capacidade daquelas condições que são carcinogênicas no tabaco penetrar com mais facilidade e fazer o desenvolvimento dos cânceres dessa região. Contudo, a gente deve lembrar que o tabaco, a ação dele, ela não é somente no local. Tanto é que ele aumenta a incidência de forma direta. O tabaco não tem contato, por exemplo, em bexiga, em rim. Então, a ação desses carcinógenos para a região de cabeça e pescoço não é somente tópica, ela é sistêmica, ou seja, ela era para o corpo inteiro também. Então, a sua resposta é afirmativa, sim, a gente tem que ter cuidado e tem que combater da mesma forma. No entanto, eu vou te contar o que... Só um instante, Antônio. A gente sabe que parece que existe artigo para tudo. E existe artigo, curiosamente brasileiro, que faz extrato de tabaco para combater lesões pré-malignas da boca. Esse trabalho ele não foi reprodutível no mundo, ele é um único, feito pela Universidade de Brasília, pasmem, mas existe essa situação. Depois eu vou falar outra coisa sobre o tabaco, vou deixar o Antônio falar um pouco. Não, eu só queria falar exatamente nisso que você falou, que o álcool ele tem uma função adstringente, ele tira a proteção, ele retira, destrói a proteção daquele muco que reveste esses epitélios. E tem uma frase bacana que eu já
li em algum lugar, é que o cigarro é a causa maior de câncer que pode ser evitável. Então, o cigarro ele é a maior causa conhecida de câncer que pode ser evitável. Quer dizer, nós já vivemos uma era no Brasil onde a propaganda de cigarro mostrava as pessoas fumando Marlboro numa praia, num ambiente assim muito bacana. Então, é isso. Hollywood. Claro, eu sou dessa época aí, eu lembro como é que era. Assim, você às vezes fumava porque era bonito, e isso talvez tenha sido um motivo de muita gente ter começado a fumar. Um cigarro de maconha, ele não tem filtro. Um cigarro de maconha, existem estudos mostrando que ele corresponde a 5 cigarros desses que não são de maconheiro, né? Cigarro comum. Então, eles têm um efeito, sim. Mas é isso. Gustavo, O que você ia falar? Queria fazer só um comentário a respeito, na verdade, do HPV que vocês tinham falado, e até um pouco da nossa prática também da otorrino, porque, assim, gente, muitas vezes, alguns pacientes vão a gente no consultório do otorrino com algumas queixas, tipo uma disfonia, né, uma rouquidão, uma obstrução, ou uma dificuldade de fala, alguma coisa, e chamar a atenção a questão do HPV para alguns casos exatamente de papilomatose, ou até mesmo de tumores benignos também, no caso igual de um papiloma invertido, alguma coisa na cavidade nasal, que alguns estudos também já falam e comprovam até mesmo essa relação com a infecção pelo HPV. Né? Então, assim, é um fator de risco, sim, que merece cada vez mais estudos sobre, né? E que só ressalta a importância, né, e a relevância desse tema na nossa sociedade, né? Graças a Deus, aí, nos últimos anos, a vacinação tem contribuído muito para a redução, não só dos casos também, mas também os tratamentos vêm evoluindo muito, né? Mas que realmente chama bastante nossa atenção esses quadros. E o tabagismo, né, dispensa comentários, porque vocês já falaram, realmente são bem importante a relevância dele e o impacto negativo que ele pode causar aí na nossa sociedade, né? Isso aí. E uma condição que é importante, pois, é o diagnóstico dessas lesões, particularmente o diagnóstico precoce. O que o indivíduo que particularmente tem esses fatores de risco, ele deve perceber ou observar no seu autoexame? É possível isso, Antônio, te passando a bola, que diagnósticos precoces sejam realizados nos cânceres de cabeça e pescoço? E que tipo de alteração o indivíduo pode ficar alerta ou se preocupar, deve se preocupar para achar que ele pode estar com um tumor relacionado à região de cabeça e pescoço? Certo, Márcio, eu vou pegar a bola. E eu queria depois que vocês comentassem também, você, Márcio, sobre não só o HPV, mas as outras causas, Epstein-Barr, causas de trauma, por exemplo, próteses mal alinhadas. Você, como um cirurgião que está há tantos anos lidando com essa patologia, você, com certeza, tem uma experiência enorme em, quer dizer, observando que não é só o paciente que fuma e que bebe que está sujeito a essas lesões. Queria que depois você falasse um pouquinho sobre essas outras causas. Bom, eu queria falar o seguinte, com relação ao exame precoce, que um câncer de pele é muito simples, né, gente? Todo mundo olha para a pele do braço, olha no espelho pela manhã, na hora de pentear o cabelo, escovar os dentes, e você é capaz de identificar uma feridinha na pele, uma feridinha que não cicatriza, enfim, um endurecimento, qualquer alteração que você está olhando no espelho. Com relação a um câncer muito prevalente hoje, principalmente no sexo feminino,
A tireoide, as glândulas salivares maiores, elas também são relativamente simples de serem observadas pela pessoa que não é da área da saúde, porque você vê um nódulozinho, um calombozinho, como os pacientes chamam, e isso pode chamar a atenção. Agora, na boca, por exemplo, nós temos que lembrar uma coisa. A boca, a cavidade oral, é um lugar escuro, né? Quando você está com a boca fechada, tudo que está dentro de você é um lugar escuro, não é claro. Então, o primeiro passo para você enxergar um lugar escuro, você tem que ter uma boa iluminação. Por isso, a boca só é clara quando aberta e exposta à luz. Se você abrir a boca de noite, não vai adiantar nada, mas com a boa iluminação, você consegue também perceber irregularidades nesse epitélio que reveste a língua, as bochechas. Se você conseguir até olhar um pouquinho lá para trás, você também consegue perceber o que é normal, o que é uma ferida. Com relação aos sintomas dessa região escura, e que muitas vezes a gente só escova os dentes rapidamente e não presta atenção na gengiva, na língua, é um pouco de dor, um pouco de ardência. Quem nunca teve uma afta, né? Então, a gente consegue perceber uma irritação, sentir uma dor, só que essas lesões benignas são a grande maioria. Ninguém pode ficar também psicótico, porque qualquer lesão na boca que doer ou que tem uma irregularidade no epitélio normal é câncer. A grande maioria não vai ser câncer, mas então é isso. Por fora, observar, palpar o pescoço, levantar a cabeça, ver se tem algum carocinho de vez em quando, e por dentro, uma boa iluminação, com a boca aberta, você pode examinar aquelas áreas acessíveis à visão e ao toque. E lembrando que as lesões iniciais, como o Márcio falou, é que devem ser perseguidas. Aqui no Brasil, ele vai falar sobre isso, quando ele falar sobre as outras causas, a gente tem desses, por exemplo, boca, garganta e esse estojo laríngeo, desses 42 mil casos por ano, 10 mil vão a óbito. É um absurdo, porque se você olhar as taxas de cura nos países de primeiro mundo, são taxas muito melhores do que a nossa. Um outro tema que nós não podemos esquecer, e depois eu tenho certeza que o Márcio vai falar sobre os cuidados, também, já que o HPV tem hoje essa relevância, né, nesses tumores, a vacinação contra HPV, quando fazer, por que fazer depois de uma idade, tudo isso que eu tenho certeza que vai ser discutido aqui. Mas é isso, Márcio. O que você acha dessas outras causas de câncer de boca, por exemplo, que não é só o tabaco e o álcool? E também você, viu, Gustavo, assim, tudo aqui é um bate-papo, né? Então, toda vez que alguém lembrar de uma coisa que foi assim interessante e importante, pode falar. Eu queria que o Gustavo comentasse, porque das lesões precoces, a disfonia, então a lesão precoce de laringe, ou seja, aquela rouquidão que pode aparecer, inclusive é um bom sinal para você ficar esperto. Se você quiser comentar, Gustavo, alguma coisa a respeito das lesões precoces de laringe e o surgimento das rouquidões. Sim, vamos lá. Então, na verdade, assim, alguns sinais são bem relevantes para a gente. Então, é exatamente essa rouquidão, quando ela é muito persistente, né? A gente sabe que a gente pode ficar rouco por alguns processos infecciosos agudos, né? Muitas vezes virais, mas que eles não são persistentes, eles não duram mais ali do que 2, 3 semanas, 4 semanas. Então, a partir desses 30 dias que a gente tem uma disfonia, né, que a gente chama, né, uma rouquidão persistente, a gente tem uma indicação de estar investigando um pouco mais a fundo isso.
na verdade, até alguns casos, né? A gente sabe, sempre que a gente se sente incomodado exatamente por essas alterações de voz, quando elas são muito súbitas ou muito impactantes, a gente acaba tendo indicação de fazer um exame de vídeo, né? Mas, além disso, ainda lembrar dos engasgos frequentes, né? A dificuldade de engolir, às vezes, uma mudança no padrão da fala também, sem ter um outro sinal focal, né? Que a gente tem que pensar em doenças neurológicas também, né? Mas, sem falar também dos tumores de cavidade nasal, né? Que as obstruções, muitas vezes, que é o que chama muita atenção. Do nada, um paciente tem uma obstrução ou vem evoluindo com a obstrução progressiva e muitas vezes é só de um lado do nariz, ou então começa a aparecer um carocinho, um abaulamento. Lembrar da boca também, algumas lesões que a gente lembra, algumas lesões brancas que não saem, né, que são aquelas que a gente chama de leucoplasias, muitas vezes também podem estar associadas a alguns processos infecciosos ou até mesmo processos neoplásicos, né? Isso é sempre importante, uma avaliação de um médico especialista. Isso é muito comum na nossa prática, né? Como eu falei, muitas vezes esses pacientes acabam chegando com uma certa frequência para a gente na otorrino e cabe a gente tentar discernir um pouquinho aí essas lesões. Legal. Então, a gente vê que a região de cabeça e pescoço ela é importantíssima porque é por lá que passa o ar para a nossa vida, né, para a nossa respiração, passa pelo nariz, passa pelo faringe, pelo laringe, passa a nossa alimentação pela boca, pela faringe, pela porção do esôfago cervical, e aí por diante. Então, é uma região comum a várias outras especialidades também. Por isso que a gente colocou essa situação da multidisciplinaridade inicial. Então, a importância da especialidade nessa situação, porque, como o Antônio também colocou para a gente comentar, existem outras situações que podem levar ao surgimento de cânceres nessa região. Então, outras infecções virais, por exemplo, ligadas ao Epstein-Barr, há um tumor que não é tão comum, mas pode estar presente na região da rinofaringe, uma região que fica por trás do nariz. É descrito também síndromes genéticas, como Li-Fraumeni, que é uma doença que o indivíduo apresenta tumores múltiplos, ou seja, cânceres múltiplos na região tanto de cabeça e pescoço quanto em outros órgãos. Existem tumores relacionados a condições genéticas associadas. Então, na tireoide tem isso, com alterações genéticas definidas. A gente tem o retinoblastoma também no olho, também ligada a uma condição genética importante que teve tanto na mídia ultimamente. A gente tem as condições ligadas ao déficit de sulfato de ferro, por exemplo. Então, na conhecida síndrome de Plummer-Vinson, que pode levar a cânceres da região do hipofaringe e alterações de comissuras bucais e tudo mais. Então, existem várias situações que podem apresentar lesões na boca, e o diagnóstico diferencial é uma das condições que é importante, como o Gustavo começou a falar, das lesões brancas, das condições inflamatórias na laringe, das lesões brancas que podem aparecer na boca e na laringe, e até hoje, ontem eu publiquei uma foto de no nosso grupo, já que eu sou meio arredio a redes sociais. Então, mas sobre a varíola do macaco, que está apresentando lesões na cavidade oral também, que podem ser confundidas com lesões de outra natureza também. Então, da mesma forma como está aparecendo lesões em indivíduos HIV positivos, relacionados a doenças na boca, a sarcomas na região de cabeça e pescoço, a varíola do macaco ainda não manifestou lesões dessa natureza, mas alterações com úlceras bucais. E a gente tem que ficar atento, porque, como o Antônio comentou, uma ferida na boca que demora mais de 2 meses e não sara, a gente tem que preocupar, tem que ir atrás dessa situação. Bom, a outra condição que a gente tem que ver como fazer, então, para tratar esses indivíduos. Então, qual a importância do diagnóstico precoce para o tratamento desses indivíduos, a capacidade de reabilitação e as chances de cura desses indivíduos, Antônio? Como já foi dito, esse diagnóstico precoce ele permite que você almeje a cura do paciente.
É importante lembrar que essa região da cabeça e pescoço tem vários dos nossos sentidos, a visão, a respiração, funções, a mastigação, a audição, enfim, tudo pode ser comprometido por um câncer e o efeito pode ser devastador. Então, além da cura, nós precisamos e perseguimos uma qualidade de vida, ou seja, uma recuperação tanto funcional e, se possível, até estética, porque nós vivemos numa sociedade onde a aparência é mais importante do que o que o indivíduo tem no interior, infelizmente. Esse tratamento ele pode ser com a cirurgia, com a radioterapia e com a oncologia clínica. Algumas vezes, nas doenças loco-regionais, você pode ter a concomitância da radioterapia ou até mesmo a concomitância da radioterapia e da oncologia clínica, mais cirurgia no tratamento desses pacientes. Quando a gente fala em oncologia clínica, é porque os tratamentos eles estão cada vez mais sofisticados. Então, você tem quimioterapia, você tem drogas alvo-dirigidas e, mais recentemente, o incrível potencial das drogas imunomoduladoras. Então, todos esses tratamentos eles vão ser usados num grau maior ou menor, a depender do estadiamento inicial desses pacientes. Lembrando que o tratamento, que a prevenção, o diagnóstico precoce, envolve todos os profissionais que lidam com a saúde e a saúde de todos os indivíduos. Então, todos os médicos, enfermeiras, dentistas, odontólogos, enfim, estão envolvidos nisso. E o tratamento, devido à importância cada vez maior da qualidade de vida, da reabilitação desses pacientes, é fundamental que seja multiprofissional, onde os fonoaudiólogos, os nutricionistas, os fisioterapeutas, enfim, as enfermeiras especializadas em curativos, em pacientes submetidos a grandes intervenções. Então, tudo isso são caminhos que podem ser trilhados de acordo com o estadiamento dessas lesões e, logicamente, de acordo com a lesão na função desses órgãos e na reabilitação desses pacientes para a convivência no seio familiar e na sociedade. Então, a gente sabe que, quando a gente lida com câncer, existe uma coisa chamada estadiamento, ou, popularmente, estágio da doença. E quanto mais precoce você diagnosticar uma lesão, esse estágio dessa doença será mais precoce, as chances de cura serão maiores e os procedimentos serão mais econômicos. Então, você tem menos chances de ficar mutilado se você precocemente der diagnósticos. No passado, tinha uma brincadeira de abra a boca e fecha os olhos. E o Instituto Nacional do Câncer brincou uma época sobre o diagnóstico precoce do câncer de boca, de abra a boca e abra os olhos, porque não dá para diagnosticar câncer, particularmente de boca, de olhos fechados, né? E põe luz, né, Antônio? Senão não dá para ver. Então, essa situação da cabeça e pescoço, a Wagner já até ficou arrepiada quando ele começou a falar das especialidades, e, sim, claro, o papel de todos, ela não se trata câncer sozinho, particularmente em cabeça e pescoço, conforme dissemos isso no começo. Então, a gente precisa de todas as especialidades, né? Então, a gente precisa de reabilitações, precisa de cuidar desse paciente, em um pós-operatório que seja, ou um pós-quimioterapia, ou uma pós-radioterapia que seja, precisa da reabilitação, precisa da ajuda de colegas de outras especialidades, e por isso que o Gustavo está conosco para isso aqui também. Gustavo, você quer falar alguma coisa nisso?
na verdade, só fazer alguns comentários em relação à evolução desses tratamentos, né? Atualmente, nós do otorrino, nós acabamos abordando alguns tumores, né, de acordo com o estadiamento, e tem evoluído muito as cirurgias endoscópicas, tanto a nível de laringe como as nasosinusais, né? E isso realmente tem permitido cada vez melhorar aquele aspecto mórbido, né, que muitas pessoas acabam tendo um impacto muito negativo, né, das cirurgias da cabeça e pescoço, mas que a gente tem conseguido otimizar cada vez mais esses resultados. E até uma questão dessa interdisciplinaridade que o senhor citou, há 2 semanas atrás a gente reabilitou um paciente de vocês que tinha tratado um câncer de orofaringe lá no Araújo, e pela radioterapia posterior, ele acabou evoluindo com otite média crônica, e a gente conseguiu reabilitar esse paciente, a gente fez uma mastectomia, o paciente tem evoluído bem, conseguiu recuperar parte da audição, então, assim, é uma forma da gente estar conseguindo complementar aí essa reabilitação e esses tratamentos, né, desses pacientes. Ok. Então, a gente vê que a importância desse tumor ela é extremamente importante, de forma análoga. A Sociedade de Cabeça e Pescoço faz esse comemorativo no mês de julho, de forma análoga que eu falo, porque essas coisas começaram mundialmente com o Outubro Rosa, com câncer de mama. E hoje a gente já tem o câncer de mama no outubro, a gente tem Novembro Azul, que é do câncer de próstata, tem o câncer de cabeça e pescoço, o câncer infantil também tem a sua data. Então, para cabeça e pescoço, a gente existe, mostrar para vocês que ele existe, o Antônio falou no início, ele é o 5º mais prevalente na população, em homens é o de boca, em mulheres é o da tireoide, então a gente tem que ficar esperto com esses sinais de lesão precoce. Na realidade, esse mês é de conscientização, então a gente tem que falar sobre isso e tem que falar principalmente sobre prevenção. Então, como fazer para evitar que eu, por exemplo, tenha câncer de cabeça e pescoço? É lógico, se os fatores causais são esses que foram referidos, tabaco, bebida, infecção viral, como fazer para preveni-los, Antônio Paulo? Bom, de acordo com as causas, você vai tomar uma atitude. Então, quem fuma realmente está apontando uma arma para a cabeça, porque não é só o câncer é a segunda causa de morte fora acidente. A primeira são doenças cardiovasculares. Mas em 10 anos essa relação vai mudar e, pelas projeções, o câncer vai ser a primeira causa fora acidente, fora causas de acidentes, de violência, vai ser a primeira causa de morte. Então, é isso. Com relação a próteses mal ajustadas, a traumas repetidos e contínuos, que também pode levar, isso já obviamente, evitar que essas situações aconteçam, onde os odontólogos têm um papel fundamental. Agora, com relação às causas genéticas, elas são inevitáveis, por enquanto, né? Porque a gente, quando vai ter um filho, você ainda não consegue estudar esse sequenciamento genético em todo mundo. Agora, com relação às causas virais, e eu não acho que a gente não merece discutir aqui o Epstein-Barr, mas 5% das causas de tumores do mundo inteiro estão de 5% a 10% relacionados à associação com vírus. No caso da cabeça e pescoço, me parece relevante que nós discutamos com relação ao HPV, que é uma causa que, principalmente na orofaringe, tem relatos falando em até 74% de associação com câncer na garganta. O que é mais relevante nessa prevenção secundária, aliás, na prevenção primária, que é evitar a doença, é a vacinação. A vacinação contra o HPV, que agora tem pelo SUS, você tem
dois tipos, basicamente, de vacina. Acho que o SUS ele proporciona a tetravalente, que é contra o 16, o 18, o 11 e o 6, e está vacinando as meninas de 9 até o final dos 14 anos, quer dizer, quando faz 15, não, e os meninos de 11 aos 14 anos. Por quê? Porque nessa fase, eles praticamente, quer dizer, nem tanto, mas tiveram poucas relações ou nenhuma relação sexual. Então, é um bom momento para você vacinar e depois, até os 25 anos, naqueles pacientes imunodeprimidos, transplantados, HIV positivos, e esse aí, no sistema do SUS, só em casos, nesses casos, e se você tiver um plano de saúde ou particular, existem relatos de vantagem até os 45 anos. O que acontece? Por que o paciente que teve já relação sexual ou teve HPV, ele deve ser vacinado? Qual seria a vantagem disso? É porque a imunidade de quem tem um contato com HPV, ela não é duradoura. Então, nessa primeira vacina da população jovem, são 2 doses, depois, daí para frente, até 3 doses em 6 meses. Mas, primeira coisa, ela é esparsa, mas as situações agudas do HPV e protege também, em algum grau, sobre os outros subtipos desses vírus. Então, e fundamental também, assim, infelizmente, a gente tem um mundo onde os contatos são cada vez mais frequentes, a quantidade de parceiros sexuais, a promiscuidade, assim como também no câncer de colo uterino, existe uma relação entre a não proteção e o número de casos. Por exemplo, de colo uterino, a gente sabe que ainda é a causa, ainda o número 1 em países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos é mama. E isso mostra essa relação tanto dos preservativos, quanto do acesso ao médico, aos médicos e tudo mais. Então, é isso. Eu acho que é prever o que pode ser feito, cigarro, excesso de bebida alcoólica e essa associação, as viroses e os traumas contínuos ou constantes. Nós participamos uma vez no congresso e isso não mudou muito. A pergunta é, por exemplo, que eu vou jogar para o Márcio e para o Gustavo. Já que o sexo oral é uma maneira de propagação do HPV, qual que é a orientação que você daria a um paciente com relação a essa prática? Primeiro, é louvável para o governo brasileiro fazer vacinação em meninos. Isso começou com a Austrália, nos primeiros estudos, onde o resto do mundo só vacinava as meninas em idade antes da primeira atividade sexual, e a Austrália começou a vacinar os meninos, porque a maioria deles eram os portadores sãos da história. Então, isso, já adotado pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, já incluiu os meninos nessa situação. E a importância disso, você olha no panorama mundial, sobre a prevalência de casos de câncer de colo de útero. 99% dos casos de câncer de colo de útero estão relacionados ao HPV. E ele, que tinha uma prevalência no mundo bem alta, ele é alta apenas hoje nos países em desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, ele é o terceiro mais prevalente. E como que o diagnóstico precoce mudou essas coisas? Com um exame simples no colo de útero, Papa Nicolau, com a vacinação e o diagnóstico precoce das lesões de mama, que tornaram-na a mais prevalente no mundo. Então, essas situações mudarão também. E enquanto essa coisa não muda, você vai deixar de fazer sexo oral, como diz o doutor Antônio quis incluir na situação? Eu não falei para deixar. Eu fiz só a pergunta.
tem que selecionar adequadamente. Se você está com uma parceira adequada, sua parceira do dia a dia, ou o seu parceiro, de acordo com o gosto do cliente, olha, meu amigo, se você confia, vai em frente. Você não pode se privar disso. Da mesma forma que eu poderia dizer para você, já que o tabaco ele é tão nocivo, a gente não deve fumar. Tem cirurgião de cabeça e pescoço que fuma? Tem, muitos. E a bebida alcoólica? Eu até acho que o doutor Antônio Paulo não bebe, porque ele, como cirurgião de cabeça e pescoço e combatendo essas situações, ele, é claro que ele tem que dar o exemplo. Então, a mesma situação serve para o sexo oral. A gente tem que desenvolvê-lo de forma saudável. Agora, a história de usar preservativo para sexo oral, sinceramente, eu acho que isso não funciona, né, pessoal? Assim, bem prático. E você, Gustavo? Eu vou Respondendo pegar a pergunta que o Márcio falou, Gustavo. E no Canadá e na Austrália, eles vacinaram em massa as crianças, meninos e meninas. Praticamente, não com câncer, mas praticamente acabou com os condilomas. Isso é um dado estatístico. Praticamente, esses condilomas genitais não desapareceram como doença nesses países, porque foi uma vacinação realmente em massa. Isso mostra a eficiência dessa política de vacinação. Ô, Márcio, mas sem uma cervejinha também fica meio complicado, né? No final de semana, e você, a gente sabe que às vezes você chega meio cansado em casa e posta um copo de cerveja e tal. Ninguém é de ferro, né? Nós temos um grande amigo no Hospital Hora Afastado, mas que ele sempre falou que se você lida com essas situações de forma sociável para somente a harmonização e tudo mais, isso é extremamente saudável, mesmo incorrendo nesses riscos que a gente fala todos os dias. Gustavo? Perfeito. Bom, na verdade, só respondendo a pergunta da doutora Antônia, eu acho muito complicado hoje você... não quer entrar nessa seara, né? Não, mas assim, na verdade... Cuidado que você vai falar, hein? É complicado você fazer esse tipo de aconselhamento, por exemplo, para o seu paciente, porque eu acho que cada um tem a sua individualidade nas práticas sexuais que gosta, mas acho que sim, vale a pena você aconselhar exatamente essa questão da promiscuidade. Se você tem ali uma parceira que é seu companheiro e tal, é uma parceira fixa, você tem uma relação de fidelidade, isso aí, como diz, isso aí cada um tem as práticas que a gente fazem feliz, então... Não precisa exigir a vacinação do HPV para isso, né, Gustavo? Mas eu acho lembrando que o HPV também desempenha papel em cânceres de vulva, de reto, ânus, né? Isso. Tem outras vantagens associadas com esses cuidados, né? Wagner, você quer que a gente comente alguma coisa mais sobre alguma coisa? Tem alguma pergunta que a gente possa esclarecer? Eu acho que a gente já deu uma explanada boa no tema, né? Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel enquanto uma instituição social que tem essa preocupação com a comunidade, de levar informação para a nossa comunidade. E essa aula ela fica gravada no YouTube do IDETEC, então fica disponível para as pessoas que têm interesse de procurar algo sobre o tema, eles vão encontrar isso lá. Então, esse é o nosso papel mesmo. Eu acho que vocês conseguiram trazer de uma forma divertida, de uma forma leve, todos os tópicos realmente que eram importantes, né? Acho que quando você começou falando da estética, da nossa preocupação com a nossa aparência, porque acho que assim, muitos pacientes demoram a procurar o médico justamente com esse medo do que pode acontecer, e é isso que retarda e que piora ainda mais a situação, né? Então, o diagnóstico precoce, ele, em todos os tipos de câncer, ele é fundamental. Eu acho que o otorrino ter essa consciência, né, de essa participação multiprofissional que vocês demonstraram aqui,
cada vez mais importante, e a gente vê o avanço nessas especialidades em relação ao tratamento do paciente, né? Igual eu sou de uma época do Marlboro e do Arizona, do Hollywood, como o doutor Antônio diz, e a gente via cirurgias muito mais mutiladoras, né? Hoje as cirurgias são mais conservadoras, e quanto mais o diagnóstico é precoce, isso é mais possível. A gente sabe que tem excelentes profissionais capacitados para fazer esse diagnóstico e orientar o paciente da melhor forma possível. Então, eu fico muito feliz e honrada em ter vocês aqui, em ter vocês como uma referência de serviço para o nosso estado e para o nosso país. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e, como eu disse, 1 hora foi pouco, né? A gente poderia continuar aqui nesse bate-papo gostoso por mais um tempo bom aí. Então, da minha parte, eu quero só agradecer a vocês e passo para que vocês façam as considerações finais para a gente encerrar. Gustavo, Márcia, eu vou falar só porque me ocorreu uma coisa que a Wagner falou. Na nossa época do Marlboro, talvez hoje o cigarro eletrônico seja o Marlboro daquela época, né? Sim. Muita gente chega num lugar, a pessoa inalando e exalando aquela coisa que simplesmente não tem sentido nenhum. Muito obrigado pelo convite, desejo uma boa noite a todo mundo. Muito obrigado, Wagner, Márcio e Gustavo, por falar e aprender com vocês também. Foi uma honra, viu? Gustavo. Bom, eu queria agradecer a todos vocês também. Foi um prazer realmente muito grande poder participar desse momento aqui com pessoas tão... A gente tem uma admiração muito grande, né? Nossos chefes aí, Dr. Márcio, Dr. Antônio. Agradecer a Wagner também pelo convite. E realmente a mensagem é essa, pessoal, o câncer de cabeça e pescoço realmente tem a sua relevância, a sua importância, é um tema que tem ganhado uma proporção, né, uma mídia um pouco melhor cada vez mais, e isso tem que ser realmente enfatizado com a população. Essa é uma iniciativa bem bacana do hospital, e só tenho a agradecer pelo convite, dizer que foi um prazer estar tendo esse momento com vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito legal. A gente fala que o paciente de cabeça e pescoço, quando ele chega procurando a cura, essa é a primeira fase. E a gente, quando oferece a cura ou propõe a cura desse paciente, a gente tem que oferecer em seguida a reabilitação dele. No dia que o paciente chegar a reclamar da estética, ele está na hora da alta do oncologista. Ele está na hora de procurar o seu esteticista, porque se ele está procurando a estética, a cura ela foi realizada. Então, é o nosso papel. Então, é o nosso papel do diagnóstico precoce, de dizer para vocês que câncer de cabeça e pescoço existe. Eu sou de uma época que câncer na faculdade era diagnóstico de exceção. Hoje, o Antônio mostrou a incidência desse tipo de doença e o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Mostrar que os excessos são nocivos, o cigarro em excesso definitivamente, nem em excesso, o cigarro deve ser abolido, não tem benefício nenhum para o uso do cigarro, além para desenvolvimento de câncer, para as doenças cardiovasculares, para as doenças pulmonares e tudo mais. Agora, a bebida alcoólica consumida com moderação, para entretenimento social, isso é absolutamente aceitável, possível, é uma droga lícita, né? Ainda é. Vacinem-se, não mais nós, porque eu, por exemplo, já passei dessa idade em relação ao HPV, mas vacinem suas crianças, vacinem sua população. E dizer, Wagner, que foi um prazer compartilhar essa horinha que tenha sido com pessoas tão queridas no nosso meio do dia a dia. Obrigado, Gustavo, obrigado, Antônio, obrigado à IDETEC, na pessoa da enfermeira Wagner, parabéns pela iniciativa. E boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Até a próxima. Até.